partir da premissa, uma primeira premissa, é que o direito posto não dá conta das necessidades e dos desafios das sociedades latino-americanas. Estou me referindo a direito infraconstitucional e constitucional. Segundo, o novo constitucionalismo se firma sobre a seguinte base: o princípio de ruptura com o modelo democrático liberal clássico a partir da recuperação da centralidade para a cidadania. Ou seja, eu estou completamente contrário a continuar essa discussão schmittiana, kelseniana, de que quem é o guardião da Constituição, se é o Supremo Tribunal Federal ou quem é. Senhores, isso é muito clássico, é muito claro. O único guardião da Constituição é o povo. E para isso a cidadania tem que voltar a ocupar seu lugar e sair do espaço da passividade para passar um espaço de democracia ativa em forma clara. A seguinte premissa é que a cidadania tem que ser ativa e participativa desde a base, tomando parte do processo de tomada de decisões, seja no poder constituinte, para provocar a ruptura constitucional, seja também na reivindicação do cumprimento por parte dos governos, de qualquer ideologia que seja, dos tratados dos direitos humanos, face à importância que eles têm para a proteção destes direitos em qualquer país do nosso continente. Então, dado essas premissas, eu pretendo construir uma breve contextualização de como se dá esse processo de constitucionalização do direito internacional. Vou ser um pouco descritivo e, a partir desse momento, eu vou citar algumas referências, alguns exemplos das constituições que estamos avaliando, com um novo adendo. Além de trabalhar como foi trabalhado até agora, as constituições da Venezuela, do Equador e da Bolívia, vou acrescentar referências à nossa Constituição brasileira, mas também à Constituição argentina de 1853, sob a reforma do ano de 1994. Por quê? Porque se trata de um modelo paradigmático em termos de incorporação do sistema universal e regional de direitos humanos dentro de uma Constituição na América Latina. E, por último, vou fechar com a parte crítica, em que eu levanto a seguinte hipótese. O sistema de recepção, a recepção do sistema Interamericano Universal de Proteção aos Direitos Humanos nas nossas constituições na América Latina é insuficiente e fica esvaziado politicamente em forma cíclica, ou seja, não é suficiente a gente incorporar tratados, dar hierarquia aos tratados internacionais sobre os direitos humanos, não é suficiente confiar no mito de que a Constituição, e por incluir na Constituição estaremos dando conta do problema dos direitos humanos, isso vai ficar resolvido e vai ficar fechado. Pelo contrário, é necessário uma vigilância permanente de caráter epistemológico da sociedade, cobrando dos governos o cumprimento e o acatamento desse sistema de proteção aos direitos humanos. Para isto, para defender essa hipótese, vou tratar um caso específico, um caso concreto, que é o caso Milagro Sala, que eu vou, e vocês me desculpem o tom, vou colocar e aproveitar em colocá-lo como uma denúncia. Milagro Sala é uma dirigente indígena argentina, cooperativista, é deputada para o Parlamento do Mercosul e ela se encontra presa na prisão de mulheres do Alto Comedero, na província de Jujuy, desde janeiro, 19 de janeiro do ano de 2016, ou seja, acaba de se cumprir 11 meses de prisão ilegítima e autoritária desta dirigente indigenista na Argentina e ferindo todos os princípios, não só constitucionais, como os princípios de proteção ao indivíduo e os direitos humanos, tanto no âmbito regional latino-americano quanto universal. Pois não, vamos lá. Por que falamos de constitucionalização dos direitos humanos internacionais? Porque o processo que dá início com a declaração própria depois da Segunda Guerra Mundial, do início também do processo das Nações Unidas, lá nos anos 40, uma declaração de caráter universal. Já nos anos 60, na década de 60, não dava conta dos problemas de direitos humanos. Aqui na América Latina estávamos em quê? Estávamos sendo submetidos a uma série de golpes cívico-militares
e esclareço, cívico-militares, tá? Porque isso é importante para a minha colocação, e esses golpes militares colocavam em risco os direitos humanos. Em resposta a isto, e em resposta a um movimento que era o movimento dos países não alinhados, um movimento alternativo ao primeiro mundo dos Estados Unidos, mas também ao mundo da União Soviética na época, uma terceira via, entre aspas, naquele momento, vão surgir 2 protocolos de Nações Unidas muito específicos e com a coercibilidade que tem um tratado internacional. O Protocolo sobre Direitos Civis e Políticos e o Protocolo Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. São do ano 66, entra em vigor em 69 e progressivamente vão ser incorporados e vão modificar as legislações de nossos países. Esses tratados que em 69 começaram a vigorar, não tiveram sucesso na América Latina. Eles respondiam a uma necessidade que se adaptava muito melhor para a Europa, para o marco eurocêntrico do hemisfério norte, que para nossos países. Nós demoramos 20 anos, aproximadamente, para retomar a incorporação real desses protocolos sobre direitos civis e políticos. E aí nós temos esse novo ciclo, essa retomada da democracia na América Latina, e o professor Volkmer coloca a nossa Constituição brasileira de 1988 como o início embrionário do primeiro ciclo. Nesse momento, nós temos um antecedente muito importante, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é de 69 também. E um ano depois de nossa Constituição, nós vamos ter a Convenção da OIT, que foi mencionada aqui pela professora Raquel, a Convenção 169, que vai... 169, 169, que em português a gente fala 169, 169, que vai colocar em forma clara a questão dos povos indígenas, ampliando para a questão, além da questão do trabalho, a necessidade de resgate dos povos originários e sua inclusão social. Então, estamos chegando a 1989 e é nesse contexto que nós vamos ter o chamado processo de globalização. E nossa resposta na América Latina a esse processo de globalização neoliberal vai ser justamente o resgate do neoconstitucionalismo europeu. E essa resposta é a resposta que a gente vem dando desde 88 no Brasil e em outros países nos seus sistemas constitucionais aqui na América Latina. Só que essa resposta é insuficiente. Por isso que eu disse no debate na mesa anterior para a Juliana, eu considero que a nossa Constituição e esse constitucionalismo ainda muito contaminado da matriz neoconstitucional europeia foi insuficiente e termina parindo esse problema que temos hoje em dia, que é um problema de desestabilização da democracia a partir de forças conservadoras que estavam operando e que continuam operando dentro do marco de proteção de um constitucionalismo que não é um constitucionalismo de ruptura, um constitucionalismo verdadeiro para uma democracia como a que nós precisamos. Dentro desse contexto, as constituições que vão aparecer, as que eu citei, a Argentina, na sua reforma em 94, a nossa anteriormente em 88, a boliviana, a equatoriana e a venezuelana vão começar a internacionalizar os direitos humanos, primeiro a partir de uma abertura para a retomada do processo de integração latino-americano. Depois do fracasso das 2 tentativas do Tratado de Montevideo de 1960 e do Tratado de Montevideo de 1980, a LALC e a LADGE, nós retomamos e passamos, nesse momento, a tentar criar uma nação latino-americana. O artigo 4, parágrafo único de nossa Constituição é bem claro nesse sentido. Temos uma missão muito clara. Temos que construir uma comunidade latino-americana de integração econômica, social, política e também de caráter cultural. E isto vai se repetir em todas as constituições. Como imagino que estou avançando no tempo, eu tinha aqui as citações, mas eu garanto a vocês que todas as constituições que eu citei, as que estou trabalhando nesse análise comparativo, colocam como uma missão, com uma necessidade constitucional, construir uma Latinoamérica
conjunta. E é claro que a Venezuela vai ampliar isto também para o Caribe, dado que geograficamente ela tem uma projeção geopolítica sobre o Caribe. Então nós temos uma integração que é basicamente latino-americana, mas que vai ser inclusiva também da América Latina. Os textos das constituições que eu estou trabalhando, eles vão incorporar em diversos artigos também os tratados internacionais. Talvez a que tem sido mais modesta, mais prudente em trabalhar sobre a ideia de tratados internacionais sobre direitos humanos, tem sido a nossa Constituição do Brasil. Apesar que nós firmamos o princípio internacional dos direitos humanos, na hora de dar uma hierarquia, incorporar ela no centro do nosso sistema de proteção aos direitos fundamentais, nós ficamos bastante omissos. Vigorou durante muito tempo o entendimento do recurso extraordinário 80.004, que restava hierarquia aos tratados internacionais de direitos humanos. E depois, posteriormente, muito recentemente, entrou em vigor em 2010, passamos a ter a emenda constitucional número 45, que vai dar hierarquia da emenda constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos que sejam aprovados por um ritual que é extremamente rigoroso. É tão rigoroso que parece que foi feito para que nenhum tratado de direitos humanos internacionais seja aprovado. De fato, até hoje, só um tratado nessas condições foi aprovado, que é aquele que é a Convenção sobre deficiências, né? Então, vocês observam que eu considero uma saída pífia do ponto de vista técnico e politicamente discutível a colocação da emenda constitucional número 45, parágrafo 3º. O resto dos países, sim, foram países que incorporaram em forma muito clara o sistema interamericano, basicamente de direitos humanos, a Convenção Interamericana e a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E estou falando isso para lembrar o Supremo Tribunal Federal do Brasil, que não é só a letra do tratado para fazer uma apropriação textual nas suas sentenças e seus acordos, é seguir a interpretação da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. E como falei recentemente para o Daniel Sarmento na UERJ, não se trata de uma questão de subordinação do nosso Supremo Tribunal Federal à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se trata de um diálogo, mas se trata de um diálogo em que temos que estar dispostos a ouvir. Talvez o STF, que não tem esse hábito, né, de se ouvir e de ouvir a maioria da sociedade brasileira, deve começar a praticar um bom exercício, praticar ouvindo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem, desde o ponto de vista técnico, uma jurisprudência impecável, que seria bastante ilustrativa para nossos ministros. Mas, de forma clara, eu quero resgatar a Constituição Argentina, que no seu artigo 75, inciso 22, e inciso 23, vai incorporar um decálogo de tratados internacionais e um decálogo de declarações sobre direitos humanos internacionais e regionais. E faço a diferença entre decálogo de tratados e de declarações, porque a Constituição Argentina incorpora com a hierarquia constitucional ao direito convencional e ao direito de soft law, ou seja, ao direito que tem uma coercibilidade direta, clássica, tradicional, mas também ao direito que parte de um forte posicionamento ético, de um resgate, eu diria, do direito consuetudinário em termos de princípios e declarações de princípios que já são uma realidade na medida que são um consenso na nossa sociedade, e coloca esse conjunto de tratados, esse conjunto de declarações dentro do texto constitucional e amplia, faz uma cláusula aberta, e todo e qualquer tratado ou declaração sobre direitos humanos que tem a ver com a defesa desses direitos para a sociedade argentina. Ou seja, vocês veem que é possível fazer não uma emenda constitucional 45 pobre e mesquinha, mas seria possível fazer uma emenda constitucional no Brasil que fosse mais generosa, mais aberta, mais coerente, e eu acho muito mais honesta que a emenda constitucional número 45, que eu considero uma emenda constitucional, como eu já disse, tecnicamente pobre e politicamente hipócrita. Em termos desse exemplo da Constituição Argentina, eu vou me referir agora a que a Argentina, tudo bem,
esse exemplo que o senhor nos dá de modelo, a partir da reforma de 94, de um constitucionalismo latino-americano que é contundente, que incorpora os tratados internacionais de direitos humanos à sua ordem constitucional, isso é suficiente, professor? Realmente, na Argentina, isto é uma realidade? E eu diria, até pouco tempo atrás, sim. Mas, como citou Gamba Corta, e a gente vem citando em algumas palestras, de uns tempos até agora, isso está com uma situação completamente ameaçadora. De fato, eu venho a denunciar aqui que em 19 de janeiro do ano de 2016, a deputada do Parlamento do Mercosul, um dos órgãos de integração dos quais o Brasil é Estado-parte, foi presa ilegitimamente na cidade de Jujuy, porque ela estava fazendo o que hoje os nossos discentes estão fazendo aqui na UFRJ. Estava fazendo uma ocupação na praça principal, em frente do Palácio do Governador, o senhor Gerardo Morales. E foram despejados, ela foi presa, apesar da imunidade que cabe como deputada do Parlasur. A cooperativa indígena que ela preside, que leva o nome simbólico de Tupac Amaru, foi citado pela professora Raquel como um movimento, Tupac Amaru, na história, né, quando ela falou do movimento do constitucionalismo independentista, né, talvez foi o maior genocídio quando Tupac Amaru foi... Obrigado, Margarida. Quando foi reprimido violentamente pelas forças coloniais, então essa força simbólica do Tupac Amaru está dando nome a uma cooperativa que tem 75 mil pessoas afiliadas, que tem construído escolas que são modelo de integração para 3 grupos indígenas fundamentais que estão incluídos, que são os Coias, são os Mapuches, mas também os Guaranis, ou seja, uma diversidade também étnica muito forte. E além dessas escolas, ela tem criado uma rede que ela denomina de copas de leite, porque existe nessa região da Argentina, que é com a fronteira com a Bolívia, uma subnutrição que mata crianças diariamente. Então ela tem feito um trabalho importante de nutrição infantil, tem criado hospitais de atendimento gratuito, fundamentalmente para portadores de deficiência, e tem iniciado um outro pé da democracia real, a construção de moradias. Em nossa América, nós não temos moradia. Na maioria das nossas pessoas moram de aluguel. Só as elites temos propriedade. Isso se transforma num movimento extremamente revolucionário no norte da Argentina, que vai mobilizar a sociedade. Ela vai sofrer um atentado que pretende assassiná-la no ano de 2013. E a resposta é que, com o triunfo do presidente Macri, triunfo este democrático dentro de regras eleitorais e constitucionais legítimas, assume o novo governador do estado, aquele que ela mesma tinha denunciado como mandante da tentativa de assassinato em 2013, e o dia 19 de janeiro a desocupação violentamente é reprimida e ela é presa. O caso dela foi levado perante o órgão interamericano, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e foi também levado ao Conselho das Nações Unidas de Direitos Humanos. Todos estes órgãos estão incluídos nos tratados e declarações que eu mencionei, que já foram incorporados nas constituições. Um comitê especializado, que é o Comitê Especializado do Conselho de Direitos Humanos para Prisões Arbitrárias, acaba de proferir um informe que foi entregue à Argentina no mês de novembro. Neste informe se condena a atitude da Argentina e se pede a imediata liberação da senhora Milagro Salas. O governo argentino até agora não tem respondido a este pedido, que tradicionalmente é acatado em mais de 600 casos precedentes do comitê. O primeiro-ministro do Canadá, o senhor Justin Trudeau, acaba de fazer uma visita oficial à Argentina, acaba de entregar uma carta pedindo a liberação, e o governo argentino acaba de responder que vai receber no mês de dezembro uma visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Porém, os argumentos que têm sido colocados para não liberar a esta mulher são argumentos que nos fazem lembrar da fase da ditadura, das ditaduras cívico-militares que eu mencionei no início da minha fala. Princípio de não intervenção nos assuntos internos do Estado. Trata-se de um problema argentino.
Senhores, isto é um retrocesso flagrante, é um insulto à nossa inteligência. Ou seja, como é que a gente vai considerar no século XXI, no ano de 2016, que ainda um problema de direitos humanos é um problema restrito a fronteiras de um determinado Estado? Ou seja, o governo se resiste em aplicar em forma efetiva os direitos humanos, seja na sua versão interna, direitos fundamentais, e na versão internacional dos direitos humanos internacionais. Essa resistência está aumentando. Aqui no Brasil, temos um silêncio total e absoluto. O ministro das Relações Exteriores do governo Temer, o senhor Serra, não tem se manifestado para nada nessa situação. O Brasil é país assinante e ratificou tanto os instrumentos internacionais como os instrumentos regionais sobre direitos humanos, integra o Mercosul. Nós temos deputados perante o Parlasur tem se manifestado solicitando a liberação da senhora Milagros Salas e isto não tem acontecido. O que concluímos, e com isto finalizo, Margarida? Primeiro, a vigilância tem que ser permanente a cargo da sociedade sobre as ações dos governos, independentemente do partido que eles sejam. Existe uma insuficiência em confiar no mito da Constituição como elemento que é o remédio que resolve todos os problemas em termos de direitos fundamentais e em termos de direitos humanos internacionais. Terceiro, existe um risco de retorno a esse princípio de não intervenção, não ingerência, como uma barreira à proteção real para os direitos humanos na nossa região. E essas conclusões me fazem finalizar minha fala dizendo: temos que conhecer mais o que acontece na Bolívia, o que acontece na Argentina, o que acontece no Chile, o que acontece no Peru, o que acontece em nossa América, como falava José Martí. O Brasil não pode pensar que é um sujeito isolado e diferenciado do resto do nosso continente. Nossas condições não são especiais. Uma história de dor nos une. Um presente em que estamos sendo oprimidos porque as grandes massas do nosso país estão sendo oprimidas iguais do resto do país, também deve ser levado em consideração. E os modelos que nos propõe a Constituição do novo Moçambique norte-americano, para isto hoje, para dizer pastor, podem não ser perfeitos, mas são as nossas tentativas de sair desta opressão crônica a qual estamos submetidos desde que violentamente fomos conquistados já no século XV. Então, temos o legítimo direito a tentar sair das constitucionais, mas nenhuma delas vai dar conta do que nós realmente precisamos. Retomar a ideia de que a centralidade da cidadania está no povo, que cabe a nossa responsabilidade e a obrigação de ocupar nosso espaço, de ter uma responsabilidade cidadã de compromisso e participação e ousar mais, perder um pouco essa prudência que nos caracterizou durante os últimos anos, desde 88 até agora, para tentar realmente processo de ruptura. Do contrário, vamos encontrar, dar um jeitinho na atual situação e vamos continuar discutindo e fazendo eventos sobre recursos norte-americanos, direitos fundamentais e demais, e a maioria da nossa sociedade seguirá sofrendo com